Olá, companheiros servidores, companheiras servidoras, municipais de Santos, mais uma vez. É uma enorme satisfação tê-los e tê-las conosco aqui. Hoje a gente está fazendo uma edição especial do Sindeste TV, né? Pelo Sindeste, evidentemente, Sindicato de Servidores Municipais de Santos, estatutários, né? De Santos. Então a gente está fazendo o nosso especial, um Sindeste TV especial, para falar um pouco aí, repercutir um pouco das eleições do primeiro turno, né, pois haverá segundo turno, né, sobretudo o nosso foco de atenção aí é a questão da eleição federal, né, para presidente, Lula e Bolsonaro frente a frente, aí vão se degradear até o dia 30 de outubro, né, quando tem o segundo turno das eleições. Então a gente está de olho nisso, mas a gente vai falar dessa questão, a gente vai falar também do novo quadro que se desenhou aí com as eleições, a partir das eleições para a escolha dos novos, manutenção e novos, né, deputados estaduais e federais, né, e por que a gente está falando isso? Porque, mais uma vez, a PEC 32 volta à baila, né, recentemente o deputado reeleito e presidente hoje da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou à baila com essa questão e preocupou demais todo o universo de servidores, e é por isso, e suas lideranças, é por isso que a gente vai trocar um papo aqui. E também, pessoal, a gente vai falar da chamada Frente Ampla, encabeçada pelo Sindeste, com outros sindicatos co-irmãos na Baixada Santista, na região, que vai se propagar pelo estado de São Paulo, com o objetivo de combater mais uma vez essa tentativa de golpe à categoria. A gente vem trabalhando muito forte, mas a luta, de longe, ela acabou, né? De longe, ela acabou. E por que, né, presidente? É melhor Lula do que Bolsonaro, que é a questão lapidar dessa nossa batalha que vem desde o início do ano. Bom, para bater esse papo comigo e discutir cada qual dos pontos colocados aqui, comigo, o presidente do Sindeste, nosso companheiro de luta, nosso parceiro, nosso irmão, Fábio Pimentel. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, William. Vamos tentar aqui demonstrar o risco que corre, o risco que nos impõe o bolsonarismo, né? Sem dúvida alguma. Em face da PEC 32, e mostrar a solução. Solução essa que já foi apontada, inclusive, pelo próprio Lira, né? Ameaça e já aponta a solução. Mas aí a gente fala isso aí, a não ser que você diga que é para mim continuar, senão eu já continuo daqui. Presidente, eu vou fazer o seguinte, vamos tentar destrinchar ponto a ponto para ajudar também, deixar o pessoal, tornar essa discussão nossa mais didática, mais pontual, e aí, evidentemente, você vai discorrer com o brilhantismo de sempre cada qual dos assuntos que nós estamos colocando aqui no nosso Sindeste TV especial. Pessoal, quero lembrá-los que essa conversa, esse bate-papo com o presidente Fábio Pimentel estará disponível nas nossas redes oficiais, Facebook Sindeste, Instagram Sindeste _ Santos, o nosso site www.sindeste.com.br e também no WhatsApp, que vai estar sendo aí depois viralizado para toda a categoria, a partir dos servidores associados e associadas que estiverem, obviamente, cadastrados em nosso número, né? Tá bom? Beleza, então é isso e vamos para frente. Ô, presidente, eu queria que você fizesse um balanço aí do primeiro turno das eleições. Eu acho que, em que pese o candidato que nós apoiamos, Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato dos trabalhadores, dos servidores, ficou na frente, mas quando você olha em porcentagem não é tanta coisa, mas em votos absolutos né? É sim, são mais de 6 milhões de votos, se eu não estiver enganado, você me corrija, por favor. E isso significa que a gente tem que continuar trabalhando demais, para garantir que a esperança, a mudança, tudo que a gente está defendendo aí há muito tempo, a mudança, o desejo da mudança, ela seja hipotecado, todos esses desejos sejam hipotecados no dia 30 de outubro. Né? Eu queria que você fizesse um panorama disso,
um panorama conjuntural dessas eleições do primeiro turno, também, sobretudo nos parlamentos, né? A gente viu um cenário aí que, olha, eu fiquei muito preocupado, viu, presidente? A onda do bolsonarismo, da direita, do golpe, ganhou muita força e eu acho que os brasileiros não souberam decodificar isso muito bem e eu fiquei muito preocupado, presidente. A preocupação ela é válida. Primeiro, vamos dizer que Em que pese o valor democrático de cada um sim, votar. lógico, Tá lógico. limpo. Mas a preocupação, as preocupações são sempre com as consequências. O valor democrático sempre tem que ser respeitado. Sem As dúvida alguma. pessoas escolheram, fim de papo. Não tem muito. A gente pode criticar as escolhas, mas não pode defenestrar, não pode dizer que não foi legítima. Acho que foi legítima. As pessoas votaram com a consciência, enfim. Mas a preocupação é com a consequência. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte: não é uma questão de esperança, assim, digamos, quase certo a vitória do Lula no segundo turno. O Lula conseguiu 49%, ou 48,50 e tanto, quer dizer, ficou menos de 1,5% para chegar a 50 mais 1. E só com a migração, só com o fechamento dos dois candidatos melhores colocados, porque os outros têm menos de 1%, tal, mas só com a migração dos dois melhores candidatos, mais pontuados, né, candidatos a presidente, ele já alcançou com alguma folga aí os 51%. Isso é fato. Quer dizer, o que eu quero dizer? Qual é a dificuldade que tem aí o Bolsonaro em relação à eleição majoritária? Né? Em relação à majoritária, a dificuldade que tem é que o Bolsonaro, para se eleger, tem que tirar voto do Lula. Uhum. Senão ele não ganha. Então, é extremamente difícil isso. A esperança perdura, é isso que eu quero dizer. A luta do atual presidente, atual mandatário do nosso governo é inglória. Ele vai custar muito a conseguir isso. É evidente que nós, que estamos apoiando aí o Lula, que estivemos apoiando o Lula, temos que pôr o serviço na rua, continuar brigando e, se possível, inclusive, tirar voto do Bolsonaro em vez dele tirar da gente. Isso é o nosso trabalho. Mas a luta do atual presidente é inglória. Ele vai ter que suar muito, porque ele precisa tirar a diferença para depois. Aliás, ele não precisa só tirar a diferença, ele precisa fazer com que o Lula deixe de ter o suficiente para se eleger. Isso ele o Lula começa a campanha do segundo turno eleito. Vai ter que o Bolsonaro é que vai ter que mudar isso. Sem isso com o Lula trabalhando também para crescer mais. Então a dificuldade é imensa no que tange a majoritário. A eleição proporcional ela já foi definida. E essa nos traz preocupação, realmente, nos traz muita preocupação. A outra nos traz preocupação, é lógico, é uma eleição, nós temos que pôr o bloco na rua, temos que trabalhar na majoritária, né? Temos que trabalhar porque segundo turno é uma nova eleição, enfim. Mas as cartas estão mais na nossa mão. A proporcional já aconteceu, é definitiva. E o que aconteceu é que houve o crescimento do bolsonarismo, ou seja, não houve o crescimento do bolsonarismo, isso no Congresso, tá? Porque a coisa foi meio canibal, meio antropofágica, tanto de um lado quanto do outro. Porque, assim, o voto ideológico, o bloco ideológico do Bolsonaro cresceu? Sim, cresceu. Mas o bloco ideológico do Lula também cresceu, que seria impossível que não acontecesse, haja vista o Lula ter 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro, haja vista o Lula ter ganho o primeiro turno. Então é evidente
que isso tem reflexo no Congresso, tanto quanto o Bolsonaro, para o bolsonarismo também. Cresceram ambas. Dá a impressão de que o voto ideológico do Lula, a bancada ideológica do Lula cresceu menos porque o PT estava estagnado, estava reduzido, diferente do bolsonarismo que vem de uma eleição ganha. Eles elegeram o presidente na última eleição. Claro, 4 anos de mandato, né? E com 4 anos de mandato, evidentemente, cresceu essa bancada, né? Fez essa bancada crescer. A do PT não, a do PT estava abaixo, mas cresceu na mesma proporção. Cresceram ambas. O problema é que esse crescimento, problema para nós, para eles, não, né? O problema, porque também não tem nada a ver com isso, mas o problema desse crescimento é que ele foi canibal, ele foi antropofágico. Quem é que perdeu? O PTB e alguns outros partidos, se eu não me engano, mais 2 ou 3 partidos, agora me falha a memória, não passaram sequer a linha de corte. Não alcançaram a linha de corte. Vão ter que fazer fusão, vão ter que fazer alguma coisa para poder resolver esse problema. Elegeram deputados, esses 3 partidos. Eu sei que um é o PTB, o resto eu não me lembro direito. Por favor, conclui, presidente, desculpa. Esses partidos diminuíram de tamanho para crescer o bolsonarismo. E do outro lado, no lado da esquerda, no nosso lado, a mesma coisa. Você pode ver que a bancada trabalhista, por exemplo... Eu ia perguntar da bancada trabalhista para você. A bancada trabalhista... Nós saímos muito derrotados desse pleito, presidente. Talvez qualitativamente, até porque a gente desconhece alguma coisa. Perdemos, né? Não, assim, perdeu espaço, né? Perdeu terreno. O fato de nós não aumentarmos a bancada faz com que a gente perca. A gente perdeu nomes como Orlando Silva, Paulinho. Mas perdeu. Isso que eu estou. Ganhou outros, é verdade. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Nós perdemos Paulinho, nós perdemos Orlando Silva, que é uma perda assim. Meu candidato, diga-se de passagem, estou falando do meu congressista, no qual eu votei, que teve 110 mil votos e acabou perdendo a eleição com 110 mil votos, porque a linha de corte foi alta. Enfim, acontece. Mas perdeu Paulinho, perdeu Orlando Silva, perdeu Vicentinho, mas perdeu esses companheiros que já estavam lá e cresceu também a bancada do PT, cresceu a bancada do PT. Então, assim, por isso que eu falo que foi canibal. Tanto a direita comeu os votos da direita para poder crescer o bolsonarismo, quanto o lado do Lula comeu a esquerda para poder crescer também a sua bancada. Então, foi uma coisa meio complicada. Para nós, trabalhadores, extremamente complicado. Por quê? Especialmente, lógico que tem solução, nada é... Né? Mas tem solução, mas especialmente no Senado. O Senado é complicado, vai ser complicado, porque o crescimento da banda ideológica bolsonarista foi fenomenal no Senado. Tá? Então, para nós vai ser uma coisa assim de maluco, porque o que parava, embora a esquerda nunca tenha sido muito grande, a bancada de esquerda nunca tenha sido muito grande, o que freava o Bolsonaro era o Senado. É só ver esses 4 anos. Foi o Senado que bancou. Primeiro, a Câmara com o presidente que é demissionário, secretário aqui. Como é que é o nome dele? Oh, meu Deus, esqueci o nome do ex-presidente da Câmara. Você está falando não é o nome dele? Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, que inclusive
Deixou o governo do Estado. Está deixando o governo do Estado pela postura do escroque do Rodrigo Garcia, que não perguntou para o partido. Ele também está saindo, nunca foi do PSDB, né? Então, ele agora está saindo do PSDB e está querendo agarrar um ministério. Mostrou a verdadeira face do lobo, né? Bom, sem comentário. Mas, primeiro que o Rodrigo Maia conseguiu segurar o ímpeto assassino do presidente Bolsonaro. Quando saiu o Rodrigo Maia, que entrou o chefe do Puxadinho, né, que aí a Câmara virou Puxadinho, fechou com o Centrão lá, ele, e elegeram o Rodrigo Lira, Rodrigo Lira, não, Lira, aí passou a ser o Senado que segurou o Bolsonaro. Mas, enfim, o Senado agora não é mais. O Senado tem uma cara Bolsonaro. Não tem. É questão de voto, né? Matemática, a partir do ano que vem. Por enquanto ainda não, mas a partir do ano que vem. Aí preocupa um pouco, porque, haja vista, bom, o Lira anunciou nessa semana, aí para nós aqui, isso é o que interessa para nós, a gente faz esse preâmbulo todo para chegar no que interessa. Claro. Mas essa contextualização é importante, né? É importante que o pessoal saiba. Com certeza. Esse enredo, né? Com certeza, para ver qual é o perigo que está. Claro, sem dúvida alguma. A estrutura do Congresso, ela está à feição. Se houver uma reeleição do Bolsonaro, ela está à feição. O Senado é dele, a partir de janeiro, o Senado é dele, e ele, fechado com o Centrão, vai ter maioria já na Câmara, quer dizer, ele vai fazer o que ele quiser, se ele reeleito for. E isso já implica aqui no nosso Lira, né? O chefe do Puxadinho. O chefe do Puxadinho ameaçou jogar a PEC 32 a partir da semana que vem para aprovar já quando o Bolsonaro voltar e não sei o que, já está aprovada aquela... Fez uma festa, né? Fez uma ondona, foi lá no G-News, ele nunca dá entrevista, né? Ele nunca teve esse condom, né? Sempre foi lá do baixo clero, agora está aparecendo, ele está se lambuzando um pouco. E para ele serve, e para ele agora é um momento propício. Pois né? Qualquer merda, desculpa, qualquer coisa serve. Ele veio, chutou, falou, não, vamos lá, não sei o quê. Ele esqueceu, o cara não sabe, o cara deve ser ruim de matemática. Ele esqueceu que ele está falando, ele está dizendo que vai... E teve um outro deputado que foi lá explicar a fala do Lira, ele disse, não, nós vamos mudar essa coisa do serviço público, o serviço público não vai ser mais assim. O que ele está querendo dizer? Não tem mais obrigação de fazer concurso, não tem estabilidade, não tem pomba nenhuma, e a gente vai contratar empresas para fazer o serviço, que vão servir de cabide de emprego para eles que estão precisando, porque o governo ruim ao qual eles estão ligados não consegue produzir, fazer novos empregos, portanto, os seus apaniguados estão desempregados. Eles precisam empregar os apaniguados e, se for terceirizado, ainda dão um troquinho de volta, né? Que a gente sabe como é que é esse negócio aí. Sem dúvida alguma. Então, o cara está explicando isso. Só que o cidadão esqueceu que ele está lidando com a maior categoria do Brasil. Não tem categoria maior que a nossa. É milhões, é milhares, não tem essa, não faz. Sabe, a categoria dos petroleiros, tem refinaria ali, mas não sai disso. Nós estamos em todos os rincões desse Brasil. Sem dúvida alguma. E ele achou que essa pauta é pauta política. Falou, eu vou soltar isso aqui porque eu vou ajudar o Bolsonaro a se eleger, porque essa pauta o público gosta, esse projeto o público gosta. Só que o público somos nós, servidores públicos, nós somos milhões. E isso não caiu legal. E no dia seguinte, o seu Lira já voltou e falou, não, a gente vai começar a discutir isso aí, mas nós vamos esperar o Bolsonaro se reeleger para
fazer aí sim a discussão e a aprovação. Quer dizer, ele mesmo deu remédio. O cara faz ameaça e ele mesmo dá o remédio. Qual é o remédio? Não eleger Bolsonaro. Porque se não eleger Bolsonaro, não tem PEC 32. Essa é a grande questão. Então, assim, o servidor público tem que acordar para o trabalho, e tenho certeza que os servidores não estão votando no Bolsonaro, mas além de não votar, ele tem que se conscientizar de que ele é formador de opinião e tem que convencer os outros a não votar também. Porque se esse cara ganhar, é o fim do serviço público, é o fim dos servidores públicos como nós conhecemos, vai mudar tudo. Vai mudar a prestação de serviço, vai mudar os servidores públicos que prestam esse serviço. O pensamento que foi instituído na Constituição de um serviço público para o povo e com a proteção devida para que possa prestar esse serviço, vai por terra, é o esculaço do esculaço, é o fim daquilo que os pensadores da Constituição, aqueles constituintes que pensaram liberdade, que quiseram trazer para o Brasil um Brasil mais social, mais humano, mais com mais amor, vai tudo para o espaço. Ou melhor, já está indo, né? O Bolsonaro e o seu Temer, que, aliás, já declarou que vota Bolsonaro, né? O seu Temer e depois a continuidade com o Bolsonaro estão acabando com os direitos dos trabalhadores, e nós somos maioria, não podemos admitir isso. Esse cidadão não pode ganhar a eleição sob o risco de acabar com todos os direitos, não só dos trabalhadores públicos, mas dos trabalhadores em geral. Eu acho que a tua leitura, o presidente, em suma, essa aí, é de alerta máximo, de preocupação plena, porque realmente, se o Lula ganhar, ele breca. Se o Lula perder, vai avançar. Corre o risco de avançar, e é importante demais que no dia 30 haja um voto consciente para que a gente trabalhe em torno da mudança, e é mudança de governo para melhorar em todos os sentidos, sobretudo a vida dos servidores, né? A vida dos servidores, a questão laboral da vida dos servidores, não é só como cidadão, né? Inserido numa sociedade, numa comunidade, mas sim a questão pro labore do servidor que está ali, como o presidente colocou. Nós estamos permeados em cada canto desse país. Onde tem uma cidade, onde tem uma administração, tem servidor. Em qualquer lugar, em qualquer palmo de chão, os servidores estão aí. E essa PEC é um ato, e essa PEC é uma agenda eleitoreira para atender demanda de uma minoria. Essa é a grande verdade. Porque se ela fosse uma agenda né, presidente? Proativa, né? Ela pró-sociedade, o próprio deputado reeleito, esse golpista de meia tigela, ele teria segurado. Ele, não é verdade? Não teria voltado. Ele especulou o assunto para medir a temperatura. Como tomou pancada, voltou atrás. Essa é a grande realidade. O presidente, mas é o seguinte, o movimento sindical, em que pese a bancada trabalhista tenha aí sofrido seus abalos sísmicos nesse pleito, a gente está falando na questão do parlamento, né, da eleição proporcional. Mas a estrutura do movimento sindical continua firme e forte e batalhando para trabalhar em torno da mudança. E vocês, do agrupamento de servidores, presidente, montaram uma frente ampla dos servidores para traçar estratégias, linhas de ações para trabalhar em torno da mudança. Então, eu quero que você passe para os servidores como que vai estar sendo composta essa frente ampla e de que forma os servidores podem também se inserir nesse projeto, que é um projeto de mudança, presidente. Não, sim, claro. A frente ampla ela já estava colocada, né? Ela foi uma
ferramenta de luta do movimento Basta, que não acabou. O movimento Basta, a exemplo do que aconteceu com a PEC 32, ele hibernou. A PEC hibernou, nós hibernamos desse lado aqui. Eita, quem travou? Vai, né? Travou lá, nós descansamos aqui. Mas ele já existe. O movimento Basta não acabou, está aí, e essa foi uma das ferramentas. A Frente Ampla foi uma das ferramentas a serem utilizadas por nós, servidores, para impedir o avanço da PEC 32. E foi um relativo sucesso, né? Nós conseguimos segurar até perto da eleição, aí chegou perto da eleição, para não perder voto, os deputados deram aquela cozinhada, agora o Lira deu aquela ameaçada, porque já está eleito, não tem medo mais de perder voto, né? Mas só que prejudica a eleição do chefe, aí ele já deu aquela recuadinha. Mas aí a Frente Ampla está colocada, nós estamos já inseridos nela, pelo movimento, por conta do movimento Basta, há coisa de 2 anos. O que nós estamos fazendo agora é a reedição. Evidentemente, cada segmento, e mesmo intersegmento, são filiados a federações diferentes, a centrais diferentes. Então, cada segmento está se organizando. Nós temos reunião da Confederação na segunda-feira, da diretoria executiva, que vai tratar exatamente desse assunto. Nós temos estamos marcando reunião da federação em decorrência da confederação, nós já tivemos reuniões da central para organizar isso, enfim, estamos marcando aqui também, já pelo movimento Basta, e o movimento Basta, que é central, supra-federação, supra-confederação, quer dizer, são todos os servidores unidos no mesmo movimento, então, por isso que é a Frente Ampla, né? Nós já estamos marcando uma reunião regional, da nossa regional do Movimento Basta, aqui do Litoral, na terça-feira, às 18 horas, lá nos Químicos. Nós já estamos para preparar o movimento de repúdio, o movimento de resistência a essa fala, por enquanto é fala, né? Ele não fez nenhum movimento, mas a essa fala do Lira, presidente da Câmara, em face da PEC 32. Então, nós já vamos preparar, já vamos conversar, já vamos começar a tirar documento único, panfleto único, e com certeza, nessa semana mesmo, a gente já está na rua aí, panfletando e conversando com os servidores para dizer para eles que o remédio é defenestrar o Bolsonaro, defenestrar o atual presidente, para poder continuar lutando contra a PEC 32. O presidente, defenestrar o Bolsonaro na luta contra a PEC 32, ela incide em votar, em apoiar o projeto do Lula. Então, presidente, para a gente arrematar o leilão dessa nossa conversa aqui, eu quero que você fale por que é importante votar no Lula, né? A gente agora tem que, porque assim, tem que nominar o que a gente quer e expurgar o que atrapalha a nossa vida. Então, presidente, a gente sabe que a gente tratou aqui o governo Bolsonaro de desgoverno, e ele dá um fôlego agora na reta final, porque é medida eleitoreira. A gente sabe que ele passou esse governo inteiro, por exemplo, desmontou o Ministério do Trabalho, as delegacias regionais do trabalho, não falou com o movimento sindical, e eu posso aqui assegurar que eu conversei, presidente, com mais de 50 lideranças sindicais de diferentes categorias, inclusive servidora, o que está aqui comigo do lado aqui da tela, e ninguém foi recebido pelo presidente da República. Ou seja, ele virou as costas não para o movimento, não para a liderança sindical, ele vira para o trabalhador.
ele vira para um movimento de representação de mais de 100 anos nesse país. Não, isso É é isso. fato. Isso é fato. Isso. Ele é contra o trabalhador. E por que em cima disso, por exemplo, por que dia 30? Dia 30, para você, é Lula? Não, é o que eu estava dizendo. Ele é contra o trabalhador. Basta ver quem é que o apoia, quem é que vai. Hoje à tarde eu vi os justos apoiando o Bolsonaro. Nada mais normal, né? Não. É um patrãozão, aquele que você está demitido, né? Coisa de patrão, é o patrãozão apoiando o lacaião, porque ele não deixa de, não é outra coisa senão lacaio do poder capital, do capital. Esse é o retrato do Bolsonaro. Nós precisamos, tá, sem aqui entrar no mérito, já falamos muito corporativamente, né? Para nós, em relação ao PEC 32, tem que ser Lula, porque é o remédio para isso aí. para exterminar a PEC 32. Mas a gente precisa de um olhar mais humano, sabe? A gente está, sabe, machucado, a gente está magoado de ver um líder, um presidente que pouco se lixou para o sofrimento do seu povo, que, sabe, passou a pandemia toda imitando falta de ar, dando risada, falando que não era coveiro. Nós precisamos de um olhar mais social, de um olhar para o pobre, para quem passa necessidade. Ele não tem esse olhar. Nós temos aqui mais de 30 milhões de brasileiros que não sabem se almoçar, não sabem se janta, se jantar, não sabem se tomar café. E não há nenhum movimento desse governo desumano e antinatural para resolver isso. E a gente precisa de um olhar mais com mais amor, com mais empatia com aquele que sofre, porque o justo não sofre. O justo pode ir lá, os justos, né? É justos, não é justo, é justos. Os justos não sofrem. Ele pode ir lá e falar que o Bolsonaro é o mais lindo de todos os homens, porque ele vive na casa dele. Se ele quiser tomar um banho de piscina, ele só troca de roupa e vai dar um mergulhinho. Se ele quiser comer caviar, ele come caviar no almoço. Se ele quiser comer peru no jantar, ele come peru. Ele não tem problema. Qual é o problema dos justos? Para ele tá bom. Para ele, para a classe dele, para o grupo dele, tá ótimo. O Brasil tá perfeito. Eles têm que votar mesmo. Eles têm que votar no Bolsonaro. Eu não tiro a razão. O velho da van, aquele careca sem vergonha lá, o velho da van tem que votar no Bolsonaro. Ele vai votar em quem? Quem está enchendo o bolso dele de dinheiro, quem é? É o Lula? Esses têm que votar no Bolsonaro mesmo. Agora, nós, operários, nós temos que pensar como operários. Nós não podemos admitir a continuidade desse cidadão misógino, desse cidadão que não respeita a mulher, né? Gênero, não respeita as minorias, que não são nem minorias. Quer dizer, o cara não gosta de negro, não gosta de cidadão preto. Por quê? Quer dizer, ele não vai aparecer uma nora negra porque os filhos dele foram bem educados. Cabe um negócio desse? Cidadão que fala isso, cidadão que fala para uma mulher que não estupra ela porque ela é feia, que defende tortura, que defende torturador. Gente, a gente precisa de um estadista que pense com mais empatia para o povo brasileiro. E o povo brasileiro é o pobre. O povo brasileiro é o trabalhador, é o operário, é aquele que depende do salário para viver. Não é aquele que, se quiser, vai para o exterior e fica para lá, tudo bem, porque tem muito dinheiro. Não é os justos. É o povo brasileiro, é o pobre brasileiro que precisa de socorro. E, para isso, nós precisamos ter um líder que pense dessa forma. Senão, a gente tem que defenestrar o cara.
Cara, não é nada diferente do que acontece no mundo. Tinha um cidadão lá na Inglaterra que tinha a mesma conversa que esse cidadão daqui. Nós somos uma gripezinha. Daí não tem nada, não precisa de fazer nada, tem que parar nada, tem que fechar nada. A gente tem que continuar. O cara quase morreu. Internou, quase morreu, ficou internado. Aí mudou tudo. Depois que ele quase morreu, mudou tudo. Não, a doença é ruim mesmo, vamos fazer, vamos parar tudo. Faz o o lockdown e pá. Aí, não adiantou mudar depois. Depois que ele quase morreu, não adiantou mudar depois. Porque o povo inglês defenestrou aquele cidadão. Dentro da democracia instituída lá, do jeito dele, mas defenestrou, ele teve que renunciar, ele não tinha mais condições de ficar no comando daquele país. A mesma coisa aconteceu com o irmãozinho dos dois, que era o presidente dos Estados Unidos, e que ainda fez aquela vergonha de final, que tentou invadir lá o Congresso dos Estados Unidos. Gente, o que aconteceu lá tem que ser exemplo aqui, não tem essa. O país mais capitalista do mundo é os Estados Unidos. Talvez aí a Inglaterra chegue perto, mas é o país mais capitalista do mundo. E defenestrou o capitão Bolsonaro de lá. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, nós temos que fazer igual. Esse cara não pode ficar aqui porque ele é responsável por mais de 400 mil mortes. A ciência... Não, 600 mil. Não, 600 mil é o total. O atraso ok. o atraso na compra da vacina pode ter levado a 400 mil mortes nas costas desse cidadão. E a gente não pode corroborar isso. A gente não pode manter isso. E é por isso que é Lula. Corporativamente, falando para o servidor, a gente não pode votar nesse cidadão que se diz capitão, mas foi expulso do Exército, porque ele vai acabar com a gente. Mas, enquanto cidadão, nós não podemos votar nesse cara que só fez mal para a nossa população. Essa que é a verdade. E é por isso que tem que ser Lula, né? Sem dúvida alguma. Se você, servidor e servidora, pensa num bem-estar social, justo, humanizado, igualitário, soberano dentro da Constituição, se você preza pela sua categoria, que você dedicou, você que é mais da antiga, tantos anos, ou aqueles aposentados, né? E para as novas gerações, se você quer que essa categoria prospere, né? O nosso núcleo, nosso universo do funcionalismo público, então é melhor você votar, Lula, dia 30 de outubro, votar para a mudança, sem dúvida alguma. Presidente, muito obrigado, mais uma vez é uma honra a gente poder bater esse papo, esquadrinhar aqui para a categoria os nossos pensamentos, o nosso direcionamento e as nossas ações, para ajudar a categoria. Esse é o nosso objetivo maior. E servidor, servidora de Santos, da ativa e aposentados, o recado, hein? Fiquem atentos aí às nossas movimentações. Segunda-feira nós temos live do servidor, a gente vai trazer a questão aí da administração, queremos o que é nosso por direito. Terça-feira, né, presidente, além da frente ampla, temos a reunião com os aposentados, o horário é 10 da manhã no sindicato, isso? 10 da manhã, os aposentados vão se reunir aqui para a gente debater a negociação salarial. Então, aposentado, você sabe da importância de participar, você é da antiga e sabe do valor da luta e da mobilização. É isso, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Essa conversa com o presidente Fábio Pimentel estará disponível nos nossos canais oficiais, no Facebook Sindeste, Instagram Sindeste Santos, o site www.sindeste.com.br, no nosso WhatsApp. Presidente, eu esqueci o número do WhatsApp, mas depois o Caio nos ajuda, colocando no rodapé aqui, porque eu esqueci o número, me perdoe. Mas é isso, servidor, a luta continua, o sindicato está à disposição, Avenida Afonso Pena, 123, na nossa querida Santos. É isso, né, presidente? Muito obrigado, viu? É isso aí, eu que agradeço. Unidade na luta, rapaziada. Vamos para frente. Somos servidores em luta, hein? Tchau!